Irmãos, vamos abrir aí em Gálatas capítulo 5, verso 7 a 12. Eu estou sendo tentado aqui a resumir, mas eu não vou resumir não, viu? São 8:16. Eu vou seguir o roteiro aqui. Gálatas 5, de 7 a 12. Diz assim o texto: Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Recordando aqui, irmãos, a gente está chegando já no final da epístola, né? A carta aos Gálatas ela pode ser dividida em 3 sessões, são 6 capítulos, cada sessão com 2 capítulos, já vimos, né? Então a primeira sessão é pessoal, a segunda sessão é doutrinária, a terceira sessão é prática, capítulo 1 e 2 pessoal, 3 e 4 doutrinária, 5 e 6 a sessão prática. Nós vimos que nos 2 primeiros capítulos, na sessão pessoal, a doutrina do Evangelho é apresentada em termos da experiência pessoal de conversão do apóstolo Paulo, né? Na segunda sessão, a sessão doutrinária, a doutrina, o Evangelho é defendido, né? E nessa terceira sessão, sessão prática, a doutrina é aplicada. E nós vimos também que nessa terceira sessão, o apóstolo Paulo faz 3 grandes afirmações, né? Então, o capítulo 1, os 12 primeiros versículos, nós vemos o apóstolo Paulo nos mostrando que a liberdade cristã ela pode ser ameaçada pelo legalismo. Nos versos 13 a 16, ainda desse capítulo, nós vemos a liberdade cristã podendo ser pervertida pela licenciosidade. E no capítulo 6, os 10 primeiros versículos, nós veremos a liberdade cristã sendo aperfeiçoada pelo amor. Essa primeira afirmação dessa terceira sessão, ou seja, a liberdade cristã pode ser ameaçada pelo legalismo, ela pode ser dividida em 2 partes, como vimos na semana passada. A primeira parte, os versos 2 a 6, onde o apóstolo Paulo adverte os Gálatas a respeito do perigo do legalismo. E agora, nessa segunda parte, os versos 7 a 12, o apóstolo Paulo condena os falsos mestres que estão seduzindo os Gálatas. E, ao referir-se aos falsos mestres, o apóstolo Paulo ele usa uma metáfora tirada do atletismo. Ele diz aí, né, vocês corriam bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele já havia feito essa mesma afirmação no capítulo 2, versículo 2. Agora, ele usa essa figura para descrever o início da vida cristã daqueles irmãos, daquelas igrejas da região da Galácia. Eles haviam começado bem. Eles iniciaram a carreira cristã deles com zelo, com diligência. Mas agora, segunda parte do verso 7, tem um hino nosso, o hino Vivificação, o hino 132, que tem um versículo que descreve muito bem o que Paulo está dizendo aqui. O hino diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Ou seja, Paulo diz aqui que alguma coisa quebrou no meio do caminho. O carro da Edna, né? Bateu o motor, né? Quebrou alguma coisa, né? E é interessante aqui esse verbo, verso 7, reparem, quem vos impediu. Esse verbo aqui, traduzido por impedir, ele tem um sentido original, um sentido militar. Significa quando uma estrada é esburacada, ou no caso, lá não tinha ainda, mas imaginem hoje, bombardeada,
né? Imaginem uma pista de aeroporto, bombardeia para o avião não poder pousar e nem decolar, né? Então, é quebrar uma estrada, arruinar uma estrada para obstruir o caminho do inimigo. Então, o apóstolo Paulo está usando essa figura aqui. Ou seja, quem foi que atirou obstáculos no caminho de vocês? Quem foi que atrasou a carreira de vocês? Quem foi? Quem fez isso? Reparem que o apóstolo Paulo pergunta, mas não dá a resposta. Por que ele não dá a resposta? Porque ele já havia dado a resposta. A resposta é bem sabida. São os judaizantes. Talvez você esteja aqui e imaginando que alguma coisa possa estar acontecendo na sua vida também em termos de obstáculos. Quem que está criando obstáculos, né, na sua corrida cristã, na sua caminhada cristã? E ele acrescenta aí no verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Reparem, irmãos, essa palavra chamou é uma palavra muito cara a nós. Eles foram chamados. É uma palavra teológica, né? Significa que eles foram chamados eficazmente pelo Evangelho para a salvação. O chamado do Evangelho é para todos, mas ele é eficaz somente para os eleitos. Então o apóstolo Paulo diz, vocês são eleitos no Senhor, vocês foram chamados pelo Senhor. Vocês ouviram a voz do bom pastor, mas agora vocês estão ouvindo uma outra voz. As igrejas da Galácia não estão ouvindo a voz que vem do pastor, mas elas estão ouvindo a voz que vem do estranho. E em seguida, irmãos, o apóstolo Paulo vai citar aí, reparem no verso 9, um provérbio muito popular, tanto agora quanto naquela época, né? Que se refere tanto à doutrina quanto aos próprios falsos mestres. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é um símbolo muito comum do quê? Do mal. Representa frequentemente o mal, tanto em termos do caráter do mal, quanto em termos da influência que o mal exerce sobre a vida das pessoas. O Senhor Jesus advertiu os discípulos contra o fermento dos escribas e fariseus. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo cita esse mesmo provérbio e anima os cristãos, insta os cristãos a lançarem fora o velho fermento, o fermento da maldade, o fermento da malícia, mas que se alimentem com os asmos da sinceridade e da verdade. Mas nós já aprendemos, eu quero recordar, que nem sempre fermento é símbolo do pecado, né? Existe uma exceção, por exemplo, pequena, mas profundamente significativa, na parábola onde Jesus compara o reino de Deus. Eu gostei muito da oração que o Henrique fez, né, com relação a Macau. Jesus compara o reino de Deus com um fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Mateus 13 e Lucas 13. Né? E nesse caso aqui, o ensino é sobre o início muito modesto, né? Muito pequeno, despercebido do reino de Deus, e também com relação ao trabalho silencioso que os filhos de Deus vão produzir nesse mundo, né? Mas é um trabalho silencioso e constante, perseverante, até que tudo seja levedado. Então, nós podemos aqui na parábola comparar o fermento com aquela pedra também, que foi lançada contra a estátua do sonho de Nabucodonosor, contra as pernas daquela estátua, que esmiuçou a estátua toda, e a parábola, a visão, né, do rei, o significado dessa visão, a pedra cresce e se torna uma montanha e domina toda a terra. E Daniel diz, é o reino que Deus vai levantar no tempo do Império Romano, e que não vai passar para nenhum outro reino, não vai dominar nenhum outro reino, nunca terá fim, e vai, por fim, dominar a terra inteira. É o reino de Deus. Né? Então, Deus não instaria, Jesus não instaria a nós, discípulos dele, a orarem, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, se ele não estivesse disposto a atender esse pedido. E então ele está realmente disposto. Eu já ouvi pregadores dizendo que nunca o fermento pode ser associado a coisa boa. Né? Tem um comentário, eu até recomendei para o Breno,
comentário bíblico popular do Novo Testamento, William MacDonald, que ele é um comentário realmente muito bom, mas ele dá umas tropeçadas, viu, Breno? Na escatologia ele tropeça bem, né? E aqui, né, esse comentário explica assim a parábola do fermento que Jesus contou. Nessa parábola, o Senhor alerta contra o poder impregnador do maligno trabalhando no reino dos céus. Reparem, o poder impregnador do maligno trabalhando no reino dos céus, como se o poder impregnador do maligno fosse maior que o poder de Deus que instaura o reino dos céus. E ele continua. A parábola do grão de mostarda, né, que é paralela, mostra o maligno no caráter exterior do reino. E a do fermento provê a provê a corrupção interna que ocorreria. Acreditamos que, nessa parábola, farinha representa a comida do povo de Deus, como se encontra na Bíblia. O fermento é a doutrina maligna. A mulher é a falsa profetisa que ensina e ilude. Ou seja, colocou a parábola de Jesus de pernas para o ar, né? Fez com que ela significasse exatamente o oposto daquilo que Jesus queria ensinar, né? Então, essa parábola, então, se a gente interpretar essa parábola como o nosso irmão William MacDonald quer que a gente interprete, Jesus diria algo parecido assim: o reino dos céus é semelhante ao ensino maléfico que uma mulher introduz no ensino correto até que a igreja toda se corrompa. Então, a gente sabe que as parábolas do grão de mostarda e do fermento não são uma ilustração de fracasso da igreja, mas de sucesso do reino de Deus. O reino de Deus vai ter sucesso nesse mundo, nesse empreendimento de ganhar os povos, as nações para Cristo, nós teremos sucesso. A igreja será bem-sucedida nisso no poder do Espírito Santo. Então, essas parábolas, elas foram proferidas para encorajar aquele grupo pequenininho de homens que recebeu uma incumbência sobre-humana, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem tem esse poder? Mas essas parábolas, elas mostram que, sob essa aparência de fraqueza, o reino tem uma força poderosa. Todo poder me é dado no céu e na terra. E essa força é poderosa e penetrante e vai, de fato, dominar a terra toda. E tem mais uma objeção aqui. Alguns dizem que o fermento, por ser o símbolo do mal, não podia ser ofertado a Deus. Mas também isso não é correto, né? Levítico 7,13 mostra que o pão fermentado podia, sim, ser apresentado como oferta de ação de graças a Deus. Amós 4,5 mostra que há uma ordem de Deus para ofertar a ele o que é fermentado. Deus dá uma ordem lá, né? E talvez algumas pessoas ficassem, né, irmãos, escandalizadas se elas soubessem que os judeus ofereciam libações de cerveja e vinho no templo, nos sacrifícios do templo. A gente vê isso em Números 28:7 e também Deuteronômio 14:26, né? Deus requerendo libações de vinho e de cerveja, né? Mas aqui em Gálatas 5:9, o fermento é de fato um símbolo do mal, né? Paulo está aqui dizendo o que aconteceria se os Gálatas aceitassem esse princípio, essa doutrina da necessidade da circuncisão. Então, essa é uma compreensão que muitas vezes tem faltado na história da igreja, né? Essa penetração sorrateira das falsas doutrinas, das falsas práticas, ela muitas vezes não é detectada até que seja tarde demais, para evitar a corrupção de igrejas inteiras. Igrejas inteiras sucumbem a esse tipo de corrupção. Então, guardem isso, irmãos. Paulo tinha uma consciência muito clara das consequências desastrosas do mal que não é combatido desde cedo. Eu tenho uma coisa contra os homens na questão da saúde. Muitas vezes os homens só procuram um médico quando é tarde demais. Sente uma coisinha ali, né? Sente um negocinho aqui e vai
protelando, às vezes não quero dar, né, receber uma notícia ruim, mas aí, pela protelação, aí a notícia se torna ruim. Não é? Então, é melhor que você combata o mal logo cedo, enquanto ele ainda está pequeno, do que deixar ele crescer para depois combater. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Não existe mal pequeno. Não existe doutrina falsa pequena. Precisa ser combatida desde o princípio. E quando nós, presbiterianos, entramos na igreja por profissão de fé, uma das coisas que nos perguntam, né, é o seguinte: você crê que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E nós dizemos: creio. A Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé, e qualquer coisa que queira ser acrescentado a ela, sob qualquer pretexto de visão, de antiguidade, qualquer uso, qualquer costume acrescentado à simples lei do Evangelho, é falso e perigoso, por menor que seja. Eu me lembro do meu amiguíssimo Arídio, né, que lá no início, nas nossas conversas, lá na década de 80, né, ele dizia assim: existem doutrinas bíblicas, existem doutrinas extra-bíblicas e existem doutrinas antibíblicas. E aí, uma vez ele chegou à conclusão: se as doutrinas são extra-bíblicas, é porque elas são antibíblicas. Então, só existem, de fato, doutrinas bíblicas e antibíblicas. Se não é bíblico, é antibíblico. Né? Mas reparem que, apesar de todo o mal que estava aí havendo nas igrejas da Galácia, da província da Galácia, o apóstolo Paulo, no verso 10, ele manifesta a convicção de que a grande maioria daqueles irmãos ainda se mantinha fiel ao Evangelho de Jesus. É o que ele diz aí: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas quanto ao autor, ou aos autores daquele falso evangelho, o apóstolo Paulo diz: mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. A mão de Deus vai alcançá-lo. E no verso 11, irmãos, nós temos aqui uma referência às acusações dos falsos mestres de que Paulo era inconsistente e hipócrita. Lembram disso? Eles já tinham dito aos Gálatas que o apóstolo Paulo, que pregava contra a circuncisão, tinha circuncidado Timóteo. A gente vê isso em Atos 16:3. Eles tinham dito que Paulo, ao mesmo tempo que dizia que eles não precisavam guardar os ritos judaicos, Paulo mesmo guardava os ritos judaicos e fazia votos. Ou seja, Paulo era um hipócrita. E, como resposta suficiente a essas acusações, Paulo pergunta aí no verso 11, né? Então, por que eu estou sendo perseguido? Se é isso mesmo, se eu prego a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? E ele diz logo assim: logo o escândalo da cruz está aniquilado. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, verso 11. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano de salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de eu ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Ou seja, em outras palavras, se Paulo está pregando que o homem pode ser salvo pela guarda dos rituais e das cerimônias dos judeus, então aquela morte terrível e vergonhosa que Jesus sofreu na cruz, e que era um escândalo para os judeus, porque o Messias jamais poderia morrer dessa forma tão vergonhosa, essa morte, então, não era necessária de modo nenhum. Desaparece o escândalo da cruz. Então, reparem que Paulo, indignado
ele escreve a ironia mordaz do verso 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. É interessante aqui que os comentários, aqui eles todos são unânimes, não tem discordância, né? Que Paulo provavelmente estava pensando nos sacerdotes de um culto religioso da época, da deusa Cibele, que eles se emasculavam voluntariamente. Você sabe o que é se emascular? É se castrar a si mesmo, cortar os seus próprios testículos. Ou, às vezes, outras coisas também, tanto o testículo quanto o órgão masculino. Então, aqui é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Já que eles veneram tanto a circuncisão, eu queria que eles cortassem tudo de uma vez só. Corta logo tudo. Não corta só o prepúcio, não. É isso que ele está querendo dizer aqui. E será que a gente fica chocado com essas palavras aqui na Bíblia? Será que, poxa, a Bíblia tem palavras assim? Tem, né? Mas reparem, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha acabado de, digamos assim, de contemplar o efeito que aquela falsa doutrina causava sobre a igreja. Anulava a cruz, anulava o escândalo da cruz. Ele já tinha ido, o apóstolo Paulo, ele tinha tido essa experiência de ir ao pé da cruz, e lá ao pé da cruz ele ter contemplado o Senhor crucificado, cravado pelos nossos pecados, sangrando e sofrendo pelas nossas indignidades, pelas nossas fraquezas. E ele estava olhando os Gálatas, negando a cruz ao pensar que poderiam ser aceitos por Deus mediante os seus próprios esforços. Ele tinha visto exatamente como esses falsos mestres estavam desprezando o precioso sangue de Jesus, profanando o sangue da nova aliança, jogando fora essa grande salvação. E hoje, ainda hoje, nós temos um grande número de pessoas que creem que a salvação é um assunto do esforço humano. Ou seja, sue, esforce-se, seja merecedor, e você vai entrar no céu. Depende de você, depende do seu esforço. Você precisa se esforçar para ser bom. Isso é uma negação do sacrifício de Jesus na cruz. Essas pessoas precisam ver a cruz. Essas pessoas precisam ver a Cristo, elas precisam de Jesus. Elas precisam saber que em Jesus, como diz o apóstolo, como já disse o apóstolo Paulo no verso 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, nós te damos glória, graça, honra, louvor. Nos submetemos a Ti, Senhor Deus, porque temos sabido disso, Senhor Deus, temos aprendido cada vez mais com alívio aos nossos corações, que não nos aproximamos de Ti mediante os nossos méritos, mas mediante os méritos de Cristo. Porque, Senhor Deus, o que teríamos para Te apresentar, além dos nossos deméritos, além das nossas fraquezas, das nossas falhas, Senhor Deus, do nosso coração sujo. Mas obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus nós somos tornados alvos mais que a neve, puros, Senhor Deus, como a branca lã, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus o Senhor nos aceita, nos justifica, nos está santificando e, por fim, há de nos glorificar na tua presença, Senhor Deus, naquele dia, Senhor Deus, em que as casas que o Senhor foi preparar para nós estarão todas prontas, Pai Santo. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tão grande salvação e permite que possamos manter esta doutrina pura, Senhor Deus, na nossa própria mente, nos nossos próprios lábios, na nossa igreja, Senhor Deus, e que esta mensagem se espalhe ao mundo inteiro. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito,
como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela presença do Júnior, da Maria e do Davi conosco também. Deus abençoe.